O Internacional já retornou de Caracas, com 3 pontos na bagagem após a vitória sobre a equipe do Metropolitanos da Venezuela. Enquanto isso, anunciou um novo dirigente. Magrão chega para tomar conta do vestiário, em um cargo novo criado pelo presidente Alessandro Barcelos, gerente esportivo, que será uma mistura do que fazia William Thomas como executivo de futebol e do que fazia também Sandro Orlandelli como coordenador técnico. Pessoas próximas ao presidente tentam o convencer a gastar uma grana extra para que o Inter corrija um problema que vem tentando solucionar ao longo das últimas semanas. Esse é o Diário do Inter KTO, de sexta-feira, 26 de maio de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Inter aqui numa dupla. Tô sem voz ainda, tá? Sinusite bateu no retorno da viagem da Venezuela aqui pro Brasil. Já no último vídeo já tava meio ruim, agora ficou ruim de vez, mas vamos passar as informações do Internacional. Minha voz tá um pouco estranha, mas vamos passar as informações que são mais importantes, tá? Porque o Inter já retornou de Caracas, assim como eu. A delegação viajou ao longo de toda esta sexta-feira, já está em Porto Alegre, mas não treinou nessa sexta-feira. A reapresentação acontece no sábado com algumas novidades importantes. Eu vou falar sobre isso com vocês, mas a principal dúvida que existe neste momento é em relação a departamento médico. E um dos jogadores que será reavaliado e que desperta a atenção de todo mundo é Gustavo Campanharo. O volante teve uma pancada no tornozelo na partida contra o Metropolitanos e saiu no intervalo em função disso. Vai ser avaliado para saber se teve alguma lesão e se tem condições de enfrentar a equipe do Bahia. Eu vi o Campanharo saindo do vestiário lá na Venezuela. Já não estava tão mancando, mas é necessária essa observação da situação do Campanharo após a partida contra o Metropolitanos, um jogador que vem se consolidando como titular do técnico Mano Menezes, tá? Além disso, outros atletas serão reavaliados também pelo DM. René, que está com dores musculares, o Bustos, que tem uma entorse no tornozelo direito. Esses jogadores são os possíveis retornos que Mano Menezes tem. Mas a tendência é que nem Bustos nem René joguem contra o Bahia neste fim de semana. Talvez o Campanharo, e também não sei. Eu diria que está mais pro Campanharo não jogar do que pro Campanharo jogar, pelo que a gente viu, da maneira que ele saiu contra a equipe do Metropolitanos, e também o Inter pensando em preservar um pouco para o jogo contra o América Mineiro. Mas a gente vai observar como que vai acontecer essa situação do Campanharo, tá? Na tarde dessa sexta-feira, ainda em Caracas, na verdade no aeroporto de Caracas, eu gravei um vídeo falando sobre a reformulação que o Inter está fazendo no seu departamento de futebol, com algumas informações importantes. Por exemplo, bastidores de informações sobre o trabalho do William Thomas e do Sandro Orlandelli. O Sandro Orlandelli, tido como um cara que é muito bom profissional, mas veio para o cargo errado. O William Thomas, um cara que, por exemplo, bancou a contratação e a permanência em determinado momento do Jean Carlos Lourenço, preparador físico, que foi demitido, e isso contou um pouco contra o William Thomas. E o desejo da direção do Internacional de anunciar um comandante para o vestiário, um cara que, como coordenador técnico, faria esse papel de estar ao lado da direção e fazer o elo entre direção e grupo de jogadores, auxiliando a comissão técnica. E que este nome seria Magrão, volante, que é um cara que teve muito papel de liderança pelos clubes onde passou, ex-volante, passou pelo Inter em 2007 a 2009, foi campeão da Sul-Americana pelo Internacional, e à noite o Inter anunciou Magrão em um cargo diferente. Magrão será no Internacional gerente esportivo, um cargo que não existia até o momento. O que vai ser o gerente esportivo, tá? O gerente esportivo vai ser, de alguma forma, um vice de futebol, um diretor de futebol remunerado, profissional. O Magrão, ele vai ser o responsável por tudo que diz respeito ao departamento de futebol, ao vestiário, a conversa com o Mano Menezes, as conversas com os jogadores, a administração do ambiente do CT Parque Gigante, encostar no presidente Alessandro Barcelos. Tudo isso vai ser função do Magrão, nesse novo cargo de gerente esportivo, que é uma mistura entre executivo de futebol e coordenador técnico. E aí,
vou relatar para vocês. Eu havia dito que o Inter iria contratar 2 profissionais para repor o William Thomas e Sandro Orlandelli. Quem me passou isso foi uma fonte confiável, uma fonte importante no bastidor do Internacional, lá na concentração colorada em Caracas. Estou começando a pensar que esta fonte pode ter me passado uma informação errada, tá? Porque esse papel que terá o Magrão, acredito que não abrirá espaço para, por exemplo, um executivo de futebol. Acredito que deve ficar na mão do presidente, do gerente de mercado, as contratações, o Magrão dando o suporte técnico para isso e fazendo o papel de gestor do vestiário colorado. Me parece que será isso, mas repito, o que essa fonte importante do Inter me passou na concentração do Inter é que o Inter iria contratar 2 profissionais. Estou começando a desembarcar um pouco dessa tese a partir do anúncio do Magrão e das funções que o Magrão irá exercer, tá? Vamos falar sobre outro problema que o Inter tem e sobre outro anúncio que pode acontecer nos próximos dias. Uma informação importante é que o Inter ainda tenta a contratação do Flávio de Oliveira para ser o preparador físico da equipe principal. Flávio de Oliveira que foi demitido do Corinthians há pouco tempo, mas tem um contrato com o Corinthians que recebe este valor pelo menos até o fim do ano, tá? E esse é o ponto. O salário do Flávio de Oliveira no Corinthians, mesmo que ele não esteja mais trabalhando por lá, é muito alto, R$120 mil por mês. E aí o Inter tenta negociar com ele e ele diz, cara, para eu sair, para eu assumir outro time, se eu assumir outro time eu perco esse salário. Então para eu assumir outro time tem que pagar pelo menos os 120 mil por mês. Uma questão de renda para que eu volte a trabalhar. Eu não vou pagar para trabalhar. E aí é aí que está travada a negociação. A direção tenta, e o presidente Alessandro Barcelos tenta, convencer Flávio de Oliveira a aceitar vir por menos. Mas tá difícil essa negociação. E pessoas próximas ao presidente já estão aconselhando o presidente a abrir a mão, a pagar mais. Porque um rebaixamento sairia muito mais caro. Um rebaixamento sairia muito mais caro. E dessa forma, se pagaria o investimento em um preparador físico que ganharia R$120 mil, que é de fato um salário muito alto para o mercado. Então existe essa tentativa de convencimento ao presidente Alessandro Barcelos do tipo, cara, paga os 120 mil, azar, abre a mão porque o time precisa e porque o preparador físico entrando agora e executando um trabalho bom vai conseguir salvar o Inter de problemas maiores. E esse conselho está sendo dado ao presidente Alessandro Barcelos, tá? Para fechar, gente, vamos falar de KTO, tá? Vou passar aqui algumas odds desse fim de semana. Por exemplo, tem Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense e Grêmio. Odd do Atlético Paranaense 1,81. Odd do empate 3,6. Grêmio 4,5. Vou passar aqui também uma odd de Campeonato Espanhol. Sevilha e Real Madrid. 2,9 o Sevilha. 3,5 o empate, 2,45 o Real Madrid. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Desculpa a minha voz, vou tomar um chazinho pra melhorar, beleza? Beijo!